Fala galera, aqui é o Alex Offroad. Hoje a gente vai pegar a estrada da nostalgia para falar de um ícone, uma verdadeira lenda que rodou e moldou as ruas do Brasil. Então, se ajeitem aí, porque a nossa viagem pela história da Volkswagen Kombi tá só começando. Olha só esse número, 56 anos. É isso mesmo, gente, mais de meio século. Durante todo esse tempo, a Kombi foi produzida aqui no Brasil, sem parar, sem interrupção. É um recorde absoluto, sabe? Uma coisa que transformou ela em muito, mas muito mais que um carro. Ela virou, de verdade, parte da nossa história. E por que tanto tempo? Porque durante mais de 50 anos, ela era a solução para tudo. Levava a família, carregava mercadoria, virava lanchonete, casa sobre rodas, não tinha para ninguém. Ela era, e vamos combinar, ainda é, o utilitário mais querido do Brasil. Mas de onde é que veio essa ideia tão genial? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para uma Alemanha que estava se reerguendo depois da guerra. É lá que um simples rabisco no papel deu origem a uma revolução sobre rodas que chegaria até aqui. A faísca inicial veio em 1947, com um importador holandês chamado Ben Pon. O cara simplesmente viu a mecânica do Fusca e rabiscou a ideia de um furgão em cima dela. A Volkswagen comprou a ideia na hora e em 1950 a produção já estava a todo vapor na Alemanha. E não demorou nadinha para ela atravessar o oceano, viu? Em 53 as primeiras unidades já eram montadas aqui. Mas o grande marco, o momento de virada, foi em 1957. Foi aí que a primeira Kombi 100% brasileira saiu da linha de montagem em São Bernardo do Campo. E foi nesse momento que a mágica aconteceu de verdade. Começava ali a era de ouro de um modelo que não só ganhou um apelido super carinhoso, mas se tornou parte da paisagem de qualquer cidade brasileira. E com vocês, a lendária Corujinha. Esse apelido veio, claro, do para-brisa que era dividido em dois, parecendo os olhos de uma coruja mesmo. Ela chegou com aquele motorzão 1.2 boxer, refrigerado a ar, com seus 36 valentes cavalos e levava até 9 pessoas. E olha só que loucura! As primeiras unidades, aquelas importadas, ainda precisavam de uma manivela para dar partida no motor. Dá para imaginar? E o segredo para tanto sucesso logo de cara era bem simples, na verdade. Ela não tinha concorrente. Se alguém precisasse de um carro espaçoso, robusto e versátil para levar gente e carga, só tinha uma resposta: Kombi. Ela basicamente criou um mercado do zero e reinou sozinha por décadas. Mas a Corujinha não ficou parada no tempo não, hein? Em 61, ela ganhou um câmbio melhor, todo sincronizado. Em 63, mais janelas nas laterais, o que melhorou demais a vida a bordo. Só que a grande virada mesmo veio em 67, motor mais forte, um 1.5 com 52 cavalos, e o lançamento da tão esperada versão picape. Essa aí virou um sucesso na hora. Aí, depois de quase 20 anos com a mesma carinha de Corujinha, o mercado já pediu uma modernizada. E a Volkswagen ouviu, preparando a maior transformação na história da Kombi aqui no Brasil. Foi em 1975, já como modelo 76, que a Kombi mudou de rosto. Aquele para-brisa divididinho da Corujinha deu lugar a uma peça única, bem mais ampla, panorâmica. Nascia ali o modelo que ficou conhecido como Clipper, criando um antes e depois bem claro na vida da nossa lenda. E a mudança não foi só na aparência, não. A Clipper veio com janelas laterais bem maiores, o que melhorou muito a iluminação e a visão de dentro. E, finalmente, uma coisa que todo mundo queria. As portas à frente ganharam vidros que desciam com manivela. Para a época, isso era um luxo. E por baixo da lataria, a evolução continuou firme. A Clipper estreou o novo motor 1.6L, mais forte, e trouxe freios servo-assistidos, isso deixou a frenagem bem mais segura. Além de melhorias na suspensão para dar mais conforto, era, na prática, uma Kombi quase toda nova. E antes da gente mergulhar na parte mais técnica, aquela pausa rápida. Pessoal, se estiverem gostando dessa viagem no tempo, eu tô com uma meta de chegar a 1000 inscritos. Então, por favor, compartilhem o canal com os amigos e deem aquele like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias. Beleza? Valeu! Ok, agora vamos para a parte que a gente aqui adora. Bora abrir o capô e falar de motor, de mecânica, de força. Chegou o nosso momento nível hard, a hora em que a engenharia faz curva. E para começar essa conversa, vamos alinhar uma coisa. Torque. Que bicho é esse? Pensa assim, ó. Torque é a força bruta de giro do motor. É como se fosse um soco do Rock Balboa, só que de um jeito suave e contínuo. É aquela força que empurra a Kombi para frente com vontade quando o sinal fica verde. O coração da Kombi bateu de vários jeitos. Em 81, veio uma surpresa, uma versão a diesel.
e com ela, pela primeira vez, uma grade com radiador na frente. Logo depois, na onda do Pro-álcool, veio o motor 1.6 a álcool. Em 98, um baita salto com a chegada da injeção eletrônica. Mas a maior mudança de todas veio em dezembro de 2005, o fim do lendário motor a ar. Ele se aposentou para dar lugar ao moderno 1.4 Flex, refrigerado a água. E aqui estão os números do último guerreiro que equipou a Kombi, o motor EA 111 1.4 Flex. Ele entregava 78 cavalos na gasolina e chegava a 80 no etanol, com torque de quase 12,5 kg. Era um motor bem mais eficiente, mais econômico e menos poluente, que levou a velha senhora até os seus últimos dias de produção. Pois é, mas toda jornada, por mais longa que seja, uma hora chega ao fim. E depois de 56 anos de estrada, a Kombi precisou se aposentar. Vamos entender direitinho por que isso aconteceu e como é ter uma na garagem hoje em dia. Essa é a pergunta que muita gente faz até hoje. Por que um carro tão amado, que ainda vendia super bem, teve que sair de linha? A resposta não está no motor, nem na vontade do público, está na segurança. O que aconteceu foi o seguinte: a partir de 2014, a lei brasileira mudou. Passou a ser obrigatório que todo carro novo saísse de fábrica com freios ABS e airbag duplo. E aí, complicou. O projeto da Kombi, que era, na essência, dos anos 50, simplesmente não tinha como receber esses equipamentos. Tentar adaptar a estrutura dela para isso tudo, o custo ia lá para a estratosfera, ia ficar inviável. E foi assim, infelizmente, que a produção teve que parar. Fim da linha. E para fechar essa história com chave de ouro, a Volkswagen fez uma série especial de despedida, a Kombi Last Edition. Linda, com aquela pintura saia e blusa azul e branca, pneus com faixa branca, interior todo caprichado. Foram só 1.200 unidades numeradas, que hoje, claro, são itens de colecionador disputadíssimos. Beleza, então vamos trazer a conversa para os dias de hoje. O coração bate mais forte, a vontade de ter uma Kombi na garagem é gigante. Mas aí vem a razão em pergunta. E aí, em pleno 2025, vale a pena? Olha, ter uma Kombi é um projeto de paixão, mas é preciso saber onde se está pisando. Os modelos mais antigos, com motor a ar, podem superaquecer se não cuidar. A direção, com o tempo, cria folgas. Os freios a tambor exigem mais atenção e pé mais pesado. A parte elétrica, por ser antiga, pode dar umas dores de cabeça. E a ferrugem é uma batalha constante. É um carro que exige o carinho, sabe? Muita atenção e manutenção em dia. No fim das contas, a Kombi é muito mais do que só um veículo. É um estilo de vida, é uma lenda que carregou os sonhos de gerações e gerações de brasileiros. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que acham da Kombi? Teriam uma na garagem? Ou quem sabe já tem? Deixem a opinião aí nos comentários. Valeu, galera, e até a próxima!